história, livro de história, página de história, página 12. O cotidiano de uma cidade mesopotâmica. Então a gente viu lá que a Mesopotâmia, né, fica lá entre os rios Tigre e Eufrates. Significa uma terra entre rios e é uma cidade muito antiga, considerada uma das primeiras cidades, né? E aí, vamos ver como é que era o dia a dia numa cidade, tá? As primeiras cidades que surgiram na Mesopotâmia não eram como as atuais. Óbvio, né, gente? Conheça algumas características comuns às cidades mesopotâmicas. Comércio. A atividade comercial era uma das mais praticadas pelos mesopotâmicos, principalmente com os sumérios. Usando os alimentos excedentes da produção agrícola, as pessoas puderam fazer trocas, forma de praticar comércio na época, pois não existia dinheiro. Nas cidades, havia centros comerciais com feiras ao ar livre, onde as pessoas vendiam e compravam mercadorias pelo sistema de trocas. Muitos produtos eram fabricados nas próprias cidades da Mesopotâmia. Outros eram trazidos de longe, de regiões africanas, europeias e asiáticas, sendo transportados por animais e negociados em barras de ouro ou prata. Marca aí! A atividade comercial era uma das mais praticadas pelos mesopotâmicos, principalmente os sumérios, tá? Marca isso daí. Próximo, vestuário. Vestuário é roupa, tá, gente? As mulheres da época usavam vestido longo. Os homens, por sua vez, usavam túnica ou saiote com camisa. Os mais ricos usavam roupas muito coloridas e joias feitas de ouro e pedras preciosas. Marca tudo do vestuário. Aquele que era rico? Aquele que está bem colorido? Riquíssimo. Era o homem do dinheiro. Enquanto o outro lá, apenas o trabalhador. Né? Sim. Mas como sabe essa mulher rica? Hã? Como sabe essa mulher rica? Joias. Tá? As mulheres pobres não usavam joias, mas já trabalhavam. As mulheres ricas tinham joias, as roupas coloridas, tá? Diversas atividades. Conforme as cidades cresciam, muitos começaram a se especializar em atividades diferentes da agricultura. Carpinteiros, artesãos que faziam joias e tecidos, padeiros, engenheiros, músicos, poetas e juízes eram algumas das profissões dos antigos mesopotâmicos. Essa especialização do trabalho resultou em grupos sociais diferenciados nas cidades. Alguns grupos eram mais ricos que outros. Mudou alguma coisa até hoje? Não, né? Continua a mesma coisa, né? Alguns grupos ainda são mais ricos que outros, tá? Marca aí. Carpinteiros, artesãos, até juízes. Que são algumas profissões diferentes que tiveram, tá? Próxima página. Agricultura. Próximo às cidades, havia as plantações que eram irrigadas por canais de irrigação. Também existiam reservatórios para guardar a água nos períodos de seca dos rios. Na época, plantavam-se figo, cevada, gergelim e trigo, por exemplo. Também eram criados animais para consumo, como os porcos e cabras. Marca aí, na época, até cabras. Vocês nunca mais esquecerem o que era cultivado lá, tá? E vacas, tia? As vacas eram poucas, Até onde, tia? tá? Na época, até cabras. Tipo, tem dois caras ricos aqui. Na imagem, né? Essa imagem aí. Mas Bora lá! Segurança. Muitas cidades mesopotâmicas tinham muros em seu entorno para proteger a população dos ataques de outros povos. Então a cidade, gente, era murada, tá?
A plantação ficava um pouco fora da cidade. Não precisa marcar não, da segurança não. Vem aí habitação. Nas cidades sumérias, as pessoas mais simples moravam em pequenas casas feitas de barro e pintadas de branco. Nelas só havia 2 cômodos, a cozinha e o quarto. As crianças brincavam na área externa e a maioria delas não estudava nem sabia ler ou escrever. Para iluminar os ambientes à noite, os mesopotâmicos usavam um objeto chamado lampião, que era aceso com óleo de gergelim. Marca aí na habitação tudo. Até Tudo. Não, só o primeiro retângulo. Tá? Então, gente, as casas lá costumavam ter somente 2 cômodos. Cheio o banheiro. Pra que banheiro? Se tinha rio próximo. Exatamente, pra que o banheiro? Se tinha rio próximo. Bora lá! E aí, galera, enquanto isso, a página 14. Façam por gentileza, respondam aí, que já já eu volto pra correção. Bora lá fazer a correção aí. Número 1. Relacione o povo mesopotâmico à característica correspondente. A. Sumérios. B. Amoritas. C. Assírios. D. Caldeus. Criaram as cidades de Nínive e Assur. Assírios. C, né? Muito bem. Deixa eu pegar meu pincel, que já não sei onde está mais. Peraí. Sumiu. C. Bora lá. 6. Aí tem assim, ó. Seriam os criadores dos jardins suspensos da Babilônia. D. Caldeus. Os caldeus. Criaram um dos primeiros sistemas de escritas. Sumérios, né? Criaram um dos primeiros códigos de lei. O Código de Hammurabi. B. Os Amoritas, né? Número 2. A respeito das características das cidades da região da Mesopotâmia, marque com X as frases verdadeiras. São 5, né? Sim. Bora lá. A primeira aí. Localizavam-se perto do rio Nilo. Verdadeiro ou falso? Falso. Não era do rio Nilo, gente. Era do rio Tigres e Eufrates. O rio Nilo é no Egito, meu povo. Eu lembrei isso da Tá? aula do cinema. Bora lá. Nelas havia grandes plantações de produtos, por exemplo, trigo, gergelim, figo e cevada. Sim. Certíssimo. Terceiro, não faziam trocas comerciais. Falso, né? Era só o que eles faziam, né? Não tinha dinheiro. Agricultura e comércio eram as únicas atividades realizadas pela população das cidades. Sim. Falso. Só tinha agricultura e comércio? Não. Tinha o que mais? Padeiro, artesão, músico, poeta, juiz. Estava marcado isso lá. Estava marcado aqui. Pois é, ai, cuidado. E a última aí. Muitas dessas cidades eram cercadas por muros para proteger a população de possíveis ataques de outros povos. Verdade. Certíssimo, né? Questão 3. Converse com os colegas sobre essa questão. Quais características das cidades da Mesopotâmia são semelhantes e quais são diferentes em relação à cidade onde vocês moram? Quais características que são semelhantes com as nossas? Comércio, o que mais? O trabalho, né? A agricultura. O que mais aí? Pessoas, né? Uns mais ricos, mais pobres, né? Ainda tem isso, né? E agora, quais são as diferenças, gente? As roupas. As roupas, né? As casas. As casas. Muito bem. Questão 4.
Tá bem aí uma lupinha. Significa que é pesquisa. Né? Não precisa responder no livro, não. Tá? Circula a número 4 assim e escreve bem assim, ó. Vai virar trabalho. Eu vou transformar ela em trabalho valendo nota. É muito melhor do que responder sem valer nota. Tá? Eu vou transformar, não vai ser igual tá aí não. Eu vou transformar no trabalho. E aí, galera, bora continuar pra gente finalizar aí. Bora na página 15. Vamos falar sobre os egípcios antigos. Falamos sobre os mesopotâmicos, agora sobre os egípcios. Tá? Que tem diferença aí. E muitas. As primeiras cidades egípcias surgiram às margens do rio Nilo, sendo Tebas, Mênfis e Luxor alguma dessas. A vida dos egípcios antigos ocorria em torno desse rio. Leia a respeito de algumas características desse povo. Alimentos. O pão e a cevada eram itens básicos para os egípcios antigos. É porque é de cevada. Foi mal. E a cerveja, que também consumiam mel, rabanetes, queijo e feijão, além de cultivarem uva para produzir vinho. Marca tudo dos alimentos. Cerveja. Vocês bebiam cerveja? Sim, e muito. Até as mulheres? Todo mundo. Já era, né? Puá. Já era mentira. Não tem. Geralmente foram os egípcios que inventaram. Vestuário. As roupas dos egípcios eram feitas de linho. Os homens usavam uma espécie de saiote e as mulheres um tipo de vestido. Bem parecido com a Mesopotâmia, né? Impostos. Os camponeses entregavam parte da sua produção ao faraó, como forma de pagamento de impostos. O excedente era trocado por outras mercadorias. Marca os impostos aí tudinho, por favor. Oi. Tem duas coisas estranhas nesse daí, né? O quê? Primeiro, um cara que tá cobrando E o que aconteceu com o nariz da vaca? Ela que ela tá pra baixo, assim, ó. Pra baixo, assim. Não dá pra ver o focinho dela. Agricultura. Implorando. É porque quem não paga fica devendo ao faraó. E aí pode até morrer, para dar de exemplo para os outros. Agricultura era a principal atividade no Egito. No entanto, somente em novembro, quando as águas baixavam, os agricultores voltavam a cultivar as terras. Canais de irrigação eram abertos para que a água atingisse os campos semeados. Então, os agricultores egípcios preparavam a terra com um arado que era puxado por animais. Marca aí. Agricultura era a principal atividade no Egito. Marca tudo? Não, só isso que eu acabei de falar. Principal atividade no Egito. Escriba. Uma função muito valorizada no Egito Antigo era de escriba. Escriba, gente, era a pessoa que calculava e registrava o pagamento de impostos. Então, marca aí. Pessoa que calculava e registrava o pagamento de impostos, tá? Era como se fosse um braço direito do faraó. Exato. O faraó era o rei, era o que mandava, era o governante. O faraó mandava pela cidade. Oi? Morava no palácio, no castelo. A pirâmide é pra morto, filha. Já vê já. Pirâmide é pra morto. Papiro. Bora lá. Papiro. Os juncos de papiro também eram utilizados na produção de um tipo de papel. Sandálias, tapetes, cestos e outros objetos. Então, papiro, gente, presta atenção. O papiro não é um papel. Papiro é uma planta. Quando juntava assim, dava para formar papel, que era um
bem resistente, que dura até hoje, tá? Tem registros deles até hoje. E dá pra formar sandálias, cestos, tá? É como se fosse uma corda, um sisal bem resistente. E a gente tem aí, ó, cheias do rio Nilo. Durante as cheias do Nilo, que ocorriam no mês de julho, as águas inundavam os campos e por isso os agricultores não podiam trabalhar nas terras. Então eles eram deslocados para trabalhar nas grandes construções, como as pirâmides. E o transporte. Para realizar viagens curtas pelo rio Nilo, os egípcios usavam barcos leves, feitos de juncos de papiro. Também tudo eles usavam papiro para tudo, tá? Existe? Muito! Próxima página. Página. Eu acabei de ler. Página 16 e 17 para house de vocês, tá? Para casa. Beleza? E é isso daí. Vamos finalizar por aqui hoje, tá? 16 e 17 para casa.